Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em 2 Crônicas. Amém? 2 Crônicas, capítulo 32. Os irmãos podem ficar assentados, a não ser que você queira mesmo, que como é um texto longo, a gente vai estar lendo, mas peço apenas que todos estejam com reverência, mesmo aqueles que estão em casa, que estejam com reverência para nós fazermos a leitura então deste texto aqui. Eu estou sempre acertando meu óculos aqui, irmãos, porque esse óculos meu já está vencido, estragado. Eu mandei fazer um óculos novo, mas ele veio com um problema e teve que voltar para refazer. Então fica assim puxando, vai para lá, né? Os irmãos não reparam não. Às vezes tropeço nas palavras aqui. Ok? 2 Crônicas, capítulo 32. Não diz assim a palavra. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele colocou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixardes sitiar Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos dos reis da Síria? Não é o rei Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todo o povo da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquela terra livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos.
clamaram os servos em alta voz, em judaico, hebraico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos de homens, os deuses de barros. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou-se para a sua terra, tendo entrado na casa de seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Palavra do Senhor. Quero convidar você neste instante a fechar os seus olhos, a orar a Deus e a pedir a Deus que também fale ao seu coração. Deus, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra que nós acabamos de meditar nesta hora. Oh Deus, muito obrigado, porque realmente é maravilhoso aprendermos, é maravilhoso sermos tratados, é maravilhoso, ó Deus, sermos aperfeiçoados, fortalecidos por intermédio da tua palavra. A cada momento que nós a lemos, mesmo que já lemos outras vezes, mas repassamos o texto, nós aprendemos algo novo, percebemos um detalhe novo, o Teu Espírito Santo nos fala de uma maneira nova, Pai. Por isso nós te agradecemos. Deus, a experiência do rei Ezequias da tribo de Judá, daquela nação judaica, daquele povo ali em Jerusalém, foi com certeza uma experiência maravilhosa, incrível. Ó Deus, foi realmente algo tremendo. E nós podemos aprender muito com essas coisas. Pai, fale conosco nessa hora. Fale com os teus filhos nesta hora. Usa-me como um atalaia, como um instrumento nas tuas mãos. Eu me ponho, Deus, na dependência completa e total do teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu tenho dito aqui na igreja que durante esses 3 anos e pouco que eu estou aqui, estou no meu 4º ano, fevereiro, março, abril, maio, então estou entrando no meu 4º ano, 3 anos e 5 meses, né, que eu estou aqui nessa igreja. Os irmãos vão perceber que eu sempre, nas quintas-feiras, procuro trazer uma palavra relacionada com a oração, procurando motivar a igreja, motivar os irmãos a respeito da oração, mostrar aos irmãos e irmãs o quanto a oração é valiosa. E a oração, meus irmãos e irmãs, vocês já devem ter ouvido isto em muitos outros lugares, ocasiões, por pessoas falando. A oração, ela é, entre aspas, vou colocar entre aspas, né, por causa da violência, ela é uma arma poderosa. Vou repetir, a oração, ela é uma arma poderosa que Deus colocou nas mãos dos seus servos e das suas servas. Eu penso que talvez por não entendermos bem essa verdade, ou por nós não atentarmos bem para esta verdade, ou até mesmo porque, infelizmente, algumas pessoas não acreditam de fato nessa verdade, no poder da oração, no que pode fazer a oração, nós às vezes não utilizamos mais vezes a oração em muitas situações. A Bíblia nos mostra claramente homens e mulheres, servos e servas de Deus em diversas ocasiões, em diversos momentos, numa situação de apuros, numa situação de beco sem saída, numa situação em que aquela pessoa, aquelas pessoas ou aquela nação não conseguiriam sair daquela situação sozinhos. E aí esses homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração, lançaram mão dessa ferramenta poderosa, dessa arma poderosa e conseguiram sair então do seu beco sem saída, dessa situação que parecia não ter uma solução, uma saída. E esse texto que nós lemos aqui hoje, ele vai nos mostrar essa experiência do rei Ezequias e da nação de Judá, né, da tribo de Judá, quando eles se veem diante de um beco sem saída. E nós vamos ver aqui como foi importante. Quem que é o rei Ezequias? Quem que é o rei Ezequias? O rei Ezequias, como eu já disse, ele é o rei de Judá.
Por que é importante a gente falar isso? Os irmãos vão lembrar que Deus deu a Jacó o nome de Israel, e a partir daí, daqueles filhos de Israel, os 12 filhos de Israel, nós temos as 12 tribos, né, as 12 tribos, e aí ficou conhecido como o povo de Deus, o povo de Israel. Mas lá na frente, bem lá na frente, quando Salomão, filho de Davi, ele assume, ele governa de uma forma meio complicada, aí depois o seu filho também vem e assume, e governa de uma forma mais complicada ainda. Há uma divisão dessas tribos e se tornam então em duas nações diferentes. Então nós temos Israel, né, são 10 tribos que se tornam Israel, e nós temos duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que é a outra nação, vamos dizer assim, que é Judá. Eu estou falando a palavra, expressão nação, mas a gente usa uma outra palavra que fica mais fácil de entender. Então os irmãos entendem isso. Então o que acontece? Então o rei de Judá, na verdade, ele é o rei dessas duas tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E ele reina por 29 anos, E o rei Ezequias, ele foi um rei assim, abençoado. Ele foi um rei do tipo do rei Davi, um rei que temia Deus, um rei que tinha o hábito de orar. Podemos dizer assim, que o rei Ezequias era um homem de oração, era um líder de oração, era um homem que constantemente se dirigia a Deus e buscava a orientação de Deus, um homem que procurava andar de forma reta, justa, de uma maneira que agradasse a Deus, né? O nome Ezequias significa o Senhor fortalece, o Senhor fortalece. E eu quero então nessa noite aqui compartilhar com os irmãos, dentro desse texto aqui, algumas experiências que eu vejo maravilhosas, algumas coisas importantes, que, entre muitas outras, que nos ajudam na nossa caminhada de fé, no nosso andar com Deus, diante das adversidades, diante das provações. Nós podemos aprender uma coisa. Por quê? Porque esse povo estava sitiado, como nós vimos. Esse povo estava encurralado, estava numa situação realmente que era complicadíssima. O rei Ezequias vivia, poderíamos dizer assim, uma das piores experiências da sua vida como rei, e Judá, eles viviam esse momento difícil. Então vamos ver aí de novo aí 2 Crônicas, vamos ler 2 Crônicas, do versículo 1 ao 5, 32, ok? Vamos ver como é que é a situação. 2 Crônicas 32, 1 a 5. Nos fala assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. É importante que havia muitas cidades que faziam parte de Judá, de Jerusalém, né? E essas cidades em lugares diferentes. Ele, na verdade, ele entrou em muitas dessas cidades e ele tomou posse. Ele não entrou em Jerusalém, mas em outras cidades que fazia parte, ele entrou. Mas a ideia dele era apoderar de todas elas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Então a gente percebe aqui que essa era a situação que a cidade estava. A cidade, aquele povo estava sitiado, aquele povo estava encurralado, aquele povo estava em apuros, aquele povo vivia uma situação diferente. Mas diante de tudo isso aqui, diante dessa situação, a gente vê que eles vão lá, eles tentam entupir os poços que têm água, os lugares que saem água, né, as vielas que têm águas. Por quê? Porque se aquele povo vem, aquele rei acampa ali, e ele fica num lugar propício, um lugar que tem muita água, ele pode ficar muito tempo acampado. Então a intenção é impedir que eles encontrassem água ali naquele lugar. E o rei Ezequias, meus irmãos e minhas irmãs, diante daquela situação angustiante, daquela situação que trazia tristeza, que trazia sofrimento, não tanto para ele como para aquele povo, ele tem algumas atitudes, a gente vê algumas atitudes que realmente são interessantes, nós percebemos aqui e nós meditarmos ela. A primeira coisa que eu quero compartilhar, que diante de tudo aquilo que nós estamos vendo aqui, desse encurralamento, desse beco sem saída, dessa situação
que eles não tinham como escapar, porque de fato era uma nação pequena diante dos assírios. Eles não tinham a menor chance, a menor possibilidade de vencer os assírios pelas próprias forças. Mas diante disso, o que nós vemos, o que nós encontramos? Nós encontramos um rei Ezequias confiante. Um rei Ezequias que diante das provações, ele é confiante, ele está confiante no Senhor, ele mantém a sua fé, e ele não só confia e mantém a sua fé, como ele incentiva, ele motiva, ele fortalece a fé daquele povo que está, vamos dizer, aterrorizado, amedrontados, preocupados com aquele rei que, como nós vimos no texto, destruiu diversas nações que poderiam ser consideradas até mais poderosas em termos de poderio, de guerra, de exército, do que o próprio Israel. Então o povo sabia da realidade, mas diante disso, o rei Ezequias, esse homem de Deus, esse homem de oração, ele se mostra, ele se revela um homem que realmente confia no Senhor. O que isso nos ensina? Diante das provações da vida, diante das lutas da vida, quando nós estivermos diante de um beco sem saída, precisamos continuar confiando no Senhor. E mais que isso, incentivando os nossos irmãos e irmãs também a confiarem no Senhor. Vamos ver então aí, isso aí que nós estamos falando. 32, versículos 6, 8. Eu vou ler aqui no meu computador, está na íntegra, mas você pode acompanhar aí. 32, 6, 8. Irmãos, nós vamos ler, nossa mensagem ela vai pegar texto de 2 Crônica, texto de 2 Reis e texto de Isaías, que são os 3 relatos da mesma história. Às vezes um traz um detalhe a mais que o outro. Olha o que fala o texto. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos. Olha que palavra. Imagina, aquele povo cercado, sitiado, aquele povo diante de um exército poderoso, de um rei afrontador, de um rei que não respeita nem Deus. Eles ouvem do seu líder, eles ouvem do seu rei essas palavras corajosas: sede fortes e corajosos. E ele continua: não temais, não tenham medo, não fiquem apavorados, não percam a esperança. E ele diz: nem vos assusteis. Eu estou lendo o texto. Por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com eles. Quem que é essa multidão? O exército. O exército. Por que ele fala isso? Ele vai completar. Porque olha só, porque há conosco maior do que o que está com ele. É interessante que ele fala assim, não temais nem assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, o grande exército. Aí ele fala, porque apenas há conosco maior do que está com ele. Quer dizer, esse que nós temos é maior do que toda essa multidão, é mais poderoso do que toda essa multidão. Com ele, ou seja, com o rei, está o braço da carne, os homens, os exércitos, os guerreiros, os armamentos, mas conosco o Senhor nosso Deus. Olha que maravilha, irmãos. Com eles está o poder das armas, da estratégia, da experiência de guerra, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e mais importante, e para guerrear nossas guerras. Percebem aí? Essa palavra de ânimo diante do inimigo. Imagine o Brasil todo cercado, vamos dizer assim, por diversos países, e a gente não tem saída, e alguém vira e fala assim: não se preocupem, gente, são diversos países contra nós, eles têm armas, eles têm canhões, eles têm bombas nucleares, eles têm tudo, mas nós temos o Senhor que está conosco e já nos garantiu a vitória. E aí o que aconteceu? O povo, estou no versículo ainda, versículo aqui, o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá.
O povo estava já desanimado, o povo estava abatido, o povo estava com medo, o povo sabia da realidade, o povo sabia o que estava para acontecer. Mas quando o rei Ezequias, corajosamente, cheio de fé, de confiança e esperança, ele declarou essas palavras para aquele povo, ele disse essas palavras, ele chamou esse povo, o povo cobrou ânimo. Ele viu que Ezequias confiava em Deus, e eles então realmente se animaram. O que é que nós aprendemos com isso? Aprendemos, irmãos, que a postura do servo e da serva de Deus, nós como servos e servas de Deus, quando nós estamos diante de alguma situação difícil, de um beco sem saída, a nossa postura deve ser de confiança, de fé e de esperança em Deus. Nada está perdido. Quem tem Deus, nada está perdido. Ainda que aparentemente possa parecer, mas para Deus tudo é possível. Nada está perdido. E a segunda coisa que nós poderíamos aprender aqui, dentro desse primeiro ponto, com Ezequias, é que nós, a exemplo do que a Bíblia nos ensina, devemos fortalecer uns aos outros. Amém, irmãos? Palavra de ânimo, tenha fé, tenha confiança, irmão, fica firme, irmão, não desanime não, irmão, continue olhando para frente, olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Essa é a palavra que o cristão tem que dar, seja para alguém da igreja, seja para alguém de fora, porque, irmão, minha irmã, uma realidade nós não podemos perder a visão dela jamais. Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus é poderoso, não importa o que as pessoas dizem por aí, Deus é real, verdadeiro e Ele é poderoso. Por que é importante nós fazermos isso? Esse texto aqui é maravilhoso, eu já preguei nesse texto aqui, em uma outra perspectiva, tem alguns pontos que a gente pode até ter falado também um pouco, mas é maravilhoso quando você medita na Bíblia. Por que nós temos que fortalecer uns aos outros? Porque quando meu irmão, minha irmã, está diante de uma situação, de uma enfermidade, de uma doença, de uma perda, eu preciso chegar perto dele e dar ânimo a ele, ajudar a ativar a fé dele, por causa da estratégia de Satanás. Satanás, ele usa uma estratégia para enfraquecer a nossa fé. Ele tenta nos amedrontar e tirar na nossa confiança em Deus. Vamos ver lá? Versículo 9 ao 19, olha a estratégia de Satanás para aquele povo. Ezequias anima o povo, Ezequias fala de Deus para o povo, Ezequias mostra para o povo que Deus é mais forte, é mais poderoso. Aí vem a estratégia de Senaqueribe. Ele já sabia como é que ia acontecer. Ele fala assim, depois disso, deixa eu tirar meu óculos aqui, porque senão vai ficar difícil para ler. Olha o que ele fala. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo, assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Por que ele está dizendo assim? Ele está dizendo assim, por que vocês não saíram para a guerra? Por que vocês estão com essa confiança toda aí? Acaso não vos incita Ezequias? Olha a artimanha. Olha a artimanha. Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Olha ele questionando, olha ele afrontando a fé dos irmãos, aí ele trabalhando a mente das pessoas. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrareis sobre ele e queimareis incenso? Ele está tentando colocar aqui uns contra os outros, porque ele sabe que quando Ezequias, ele falou, olha, somente em Jerusalém nós vamos adorar. Quando ele tirou aqueles altares, que havia altares para tudo que é lugar, e as pessoas adoravam, ele falou, não, vai ser num único lugar. O rei sabe que muita gente ficou contra Ezequias, muita gente ficou chateada, então ele toca nesse ponto. Olha, não foi ele que tirou os altares, vocês adoravam em diversos lugares, ele tirou, ele não falou que era aqui. Olha ele trabalhando aqui de uma forma para poder trabalhar, para trazer dúvida, incitar o povo. Não sabeis vós, 13, o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Vai começar a trabalhar a questão do medo para o povo. Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos?
Está percebendo, irmãos, como é que ele está trabalhando estratégia? Ele está confrontando eles. Vocês estão confiando em Deus? Vocês não viram aí o que aconteceu para trás? O tanto de nações que nós destruímos, eles também tinham Deus. Eles também oraram para os seus deuses. Eles também sacrificaram aos seus deuses. E vocês não sabem o que aconteceu com eles? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Olha ele confrontando Deus. Espera aí, vocês estão achando que Deus vai livrar vocês das minhas mãos? Irmãos, imagina um rei falando isso. Imagina uma nação com muita gente, quase 200 mil soldados ali, sitiando aquele povo, e falando isso, afrontando o Deus vivo, mostrando coragem contra o Deus vivo. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Perceberam? Então o que ele tinha? Uma estratégia. A estratégia era o quê? Minar a fé dos irmãos. A estratégia era enfraquecer a fé dos irmãos. Então por isso que nós temos que sempre estar motivando. Não, irmão, não desanime, porque muitas coisas vão acontecer na caminhada para desmotivar os irmãos. Muitas coisas vão acontecer na caminhada para roubar a fé dos irmãos, para enfraquecer, para tirar a confiança do irmão, dos irmãos e irmãs em Deus. Às vezes o irmão vai estar ali desanimado, perdendo a sua fé, enfraquecendo. Aí você vai chegar e vai contar um testemunho para ele, vai contar uma bênção, vai falar de uma luta que você teve, uma aprovação, mas vai mostrar para ele que mesmo diante daquilo, Deus te deu livramento, e você vai ativar a fé daquele irmão, você vai reanimar aquele irmão, fortalecer aquele irmão. Os irmãos estão percebendo a importância de nós fazermos como Ezequias fez. Antes ele foi lá e motivou os irmãos, falou: gente, não preocupa, Deus vai à nossa frente, Ele vai pelejar por nós. Mas mesmo assim, Senaqueribe tentou destruir. Eu lembro que o salmista, no Salmo 42, ele também experimentou isso na sua própria vida, quando ele estava no cativeiro. Ele experimentou essa estratégia maligna sobre a sua vida. Olha o que o salmista fala, Salmo 42, 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? O teu Deus, onde estás? Percebe a estratégia? Eles estão lá no cativeiro, e o povo e as pessoas chegavam assim: e o seu Deus aonde está? Irmão, isso enfraquece. Você está adoecido em cima de uma cama, você perdeu, você está numa situação complicada, e alguém ainda chega e fala: e o seu Deus, você não disse que você é cristão? Você não falou que serve um Deus poderoso, que o seu Deus é um Deus que sara? São vozes que vêm para enfraquecer a nossa fé, para nos colocar em dúvida, para nos colocar em choque, para nos fazer ficar perturbados. Mas como Senaqueribe, o que nós temos que fazer primeiro é confiarmos em Deus, independentemente das circunstâncias. E como Senaqueribe, incentivarmos os nossos irmãos e irmãs. Você, meu irmão, minha irmã, tem uma missão. Se você encontrar alguém por aí, perambulando pelas ruas da cidade, desanimado, sem esperança, desconfiado de Deus, ajude essa pessoa a renovar a sua fé, a sua confiança em Deus. A primeira coisa que nós aprendemos neste texto aqui, são essas palavras maravilhosas de Ezequias, mas a estratégia do rei Senaqueribe para poder desestruturar, desestabilizar aquela nação, enfraquecer a fé da nação. É isso que acontece com a gente. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que é preciso ser humilde para saber reconhecer a hora que não damos conta de resolver sozinhos. Há um momento, irmãos, é claro que Deus dá força, Deus capacita, nós conseguimos resolver muita coisa, mas há situações que nós temos que falar assim: ó, eu não dou conta sozinho, eu não consigo. É a hora que a gente precisa realmente ser humilde e buscar a Deus. É a hora que você se encontra no beco sem saída e você fala: Deus, eu não tenho para onde ir, eu não vejo uma resposta, eu não vejo uma saída, eu não vejo uma solução, Deus, eu não vejo uma porta aberta, eu estou num beco sem saída. E aí você vai falar: Deus, eu preciso do Senhor urgentemente. Vamos ver lá, versículo, abra agora Isaías, vamos ver lá Isaías, capítulo 37, mesma história. Vamos ver da perspectiva de Isaías.
Amém? Isaías 37, versículo 1 a 4. Fala assim, 37, 1 a 4. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, de vergonha, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, o enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Perceberam? Quando ele se viu numa situação sem saída, porque eles estavam cercados, o que ele fez? Sacos e cinza. Foi para a humilhação. Reconheceu sua limitação. Reconheceu que não tinha para onde correr. Reconheceu que se Deus não fizesse alguma coisa, eles estavam perdidos, estava acabado. A nação estava arrasada. E aí ele foi buscar auxílio. Ele buscou o profeta Isaías. Mandou um recado para o profeta Isaías. E pediu a Isaías que orasse também para eles. Às vezes, irmãos, nós temos que saber, perceber. Deus, acabou as minhas forças. Acabaram as minhas forças. Deus, eu não posso mais. Deus, eu não consigo mais. Deus, eu estou na total dependência do Senhor agora. Deus, me ajuda. Deus, envia um socorro para mim. Deus, faça nascer algo, Senhor, aonde não há. Como diz a música, nos galhos secos de uma árvore qualquer. Oh Deus, faça nascer ali alguma coisa. Eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me socorra. Então a gente precisa o quê? Reconhecer as limitações. Ele reconheceu. Nós precisamos reconhecer. Eu estou limitado. É interessante que o próprio capitão do exército, ele reconhece a situação de Judá. Ele sabe que a nação de Judá está numa situação realmente sem saída. Isaías 36, 9, eu coloquei aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia. Olha o que ele fala. Isaías 36, 9. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu Senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Vou repetir, Isaías 36, 9, ele fala: como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu Senhor, do rei Senaqueribe, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Eles estavam achando até que eles estavam confiando que Faraó, que o Egito iria vir salvá-los. Eles estavam enganados, eles não sabiam que na verdade, eles não estavam confiando em Faraó coisa nenhuma, eles estavam confiando era no Senhor. A confiança deles estava em Deus. A tranquilidade, de certa forma, né? Tranquilidade entre aspas, deles. A atitude deles de permanecerem ali, de não tentarem guerrear, é porque eles estavam confiados em Deus. Então, irmãos e irmãs, essa é uma coisa que nós precisamos entender nesse texto. Há um momento que você tem que falar: não consigo. Deus, eu sou honesto, não consigo, sou limitado, não consigo mais. Me ajuda, Deus. Deus, mesmo que eu só use um irmão, uma irmã para me ajudar, me ajuda, Deus, eu não consigo mais. A terceira coisa que nesse texto nós podemos aprender é sobre o poder da oração. O poder da oração. Eu quero enfatizar isso, o poder da oração. A oração, meu irmão, minha irmã, é algo realmente extraordinário. Porque quando nós oramos para Deus, nós falamos com Deus, e Deus é poderoso para movimentar, Deus é poderoso para sacudir, Deus é poderoso para abrir, Deus é poderoso para fechar, Deus é poderoso para mudar e transformar, seja o que for. E quando você ora e você se coloca diante de Deus, e você abre o seu coração e conta para Ele, e fala para Ele, Ele pode te ouvir e mudar aquela situação, mudar aquele decreto. Ezequias fez a única coisa que restava para ele ali. Ele fez a única coisa que de fato, diante daquelas circunstâncias, daquele beco sem saída, ele podia fazer, que era orar. Ele lançou mão da oração. Ele sabia que só Deus poderia derrotar aquele inimigo. Ele sabia que só Deus poderia destruir aquele povo, aquele exército,
aquele rei, aquela intenção que era levar aquele povo cativo, destruir aquele lugar. Ele sabia que se Deus não interviesse, Judá estaria acabada. Se Deus não tomasse uma atitude de impedir, ele sabia que Judá estava totalmente acabada, derrotada, como nós vimos acontecer depois, mais à frente, com a Babilônia. Então ele fez a coisa certa. Capítulo 32, 20, aí que nós estamos lendo de Crônicas. Segunda Crônica fala assim: porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Vou repetir. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso, daquela situação, e clamaram ao céu. A situação, meus irmãos e irmãs, que nós temos que abrir a boca e clamarmos aos céus. A situação, irmãos e irmãs, que não podemos ficar calados, que não podemos acomodar, que não podemos acostumar com a situação. Nós temos que abrir a boca e clamar e suplicar. Tem um versículo na Bíblia que fala: coloque o seu rosto, ou coloque a sua boca no pó. Quem sabe há uma esperança? O salmista fala isso. Coloque o seu rosto no pó. Quem sabe há uma esperança? Abra a boca, clame, 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 clame. Deus é poderoso. Vamos a Isaías de novo, 37. Nós vamos ler a oração de Ezequias. Isaías capítulo 37. Amém? Vamos pegar aqui no versículo 14, até o versículo 20, fala assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor a carta, e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Percebe? Ele faz a coisa certa. Ele ora, ele clama, porque ele tinha nas suas mãos aquilo que era de mais poderoso: a oração. Senaqueribe tinha em suas mãos um exército poderoso, um exército que colocava medo nas pessoas, um exército que tinha destruído e era capaz de destruir muitas nações. Mas o rei Ezequias, ele tinha nas suas mãos a arma mais poderosa de todos os tempos: a oração. Amém, irmãos? Amém? Ele tinha a arma mais poderosa, que era a oração. Aí eu não poderia deixar de lembrar do rei Davi. A Bíblia fala que o rei Davi, ele ganhou todas as guerras. Falo guerra, confrontos. Mas vocês vão lembrar, todas as vezes que Davi subia para uma guerra, antes ele orava a Deus e perguntava: Senhor, eu posso ir? Tu estás comigo? Entregarás nas minhas mãos o inimigo? E Deus falava: pode ir, que eu sou contigo. O inimigo eu já entreguei nas tuas mãos. Ou Deus falava: não vai, porque se você for, você vai perder, porque eu não vou entregar os inimigos. E ele não ia. A oração, ela é poderosa, e nós podemos orar. Tiago, ele diz lá no capítulo 5, versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, na sua eficácia, a súplica do justo. Aquele homem era justo, aquele homem andava em retidão diante de Deus, como Isaías. Eles oraram, e Deus ouviu a oração, e Deus fez coisas. Então, esse é um outro ponto, o poder da oração. Outro ponto, nós vamos mais rápido agora aqui nesses pontos. Deus ouve a oração do seu servo e lhe socorre. Deus ouve a oração. Quando nós clamamos, Deus socorre. 2 Crônicas, capítulo 32. Volta lá em 2 Crônicas, versículo 21 e 23. 21 a 23.
Ele orou e Deus respondeu imediatamente. Ele orou, ele clamou, ele buscou e Deus imediatamente ouviu. E vamos pegar o 20, 32, eu estou no 32, 20, olha. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Olha só a resposta. Então o Senhor enviou um anjo. Lembra que ele falou em cima? Deus falou de um lá em cima. O rei Ezequias motivando o pessoal. Ele fala de um só. Olha quem fala aqui. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes, no arraial do rei da Síria. E este com o rosto coberto de vergonha, olha a situação, e este com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. E a ação de Deus foi tão poderosa, a resposta de Deus à oração de Ezequias, a oração de Isaías foi tão poderosa, que os povos vizinhos ficaram sabendo. O que aconteceu? Ao 23, muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto, foram enaltecidos à vista de todas as nações. Irmãos e irmãs, a oração é poderosa. Quando nós oramos, Deus pode ouvir a nossa oração e mudar as regras, e mudar os decretos, e mudar a situação, a circunstância, e nos tirar do beco sem saída. Meu irmão, minha irmã, não importa o que é, o que for. Eu tenho dito aqui, irmãos, às vezes acontece isso comigo. Eu vou, por exemplo, levar um carro para consertar. O cara vai ter que trocar uma peça ali que tem que estar atento. Vocês já perceberam, quando você está na oficina, o cara vai trocar uma peça complicada do carro, sempre chega um lá na hora. Chega ou não chega? E aí fulano, você foi lá na festa, o mecânico, sim, eu fui. E vai conversando com o cara lá, mexendo na sua peça e virando para o lado. É assim que não acontece? Aí depois seu carro dá problema. Mas irmãos, quer que eu fale uma coisa para vocês? Viajei há pouco tempo atrás, fui para a casa da minha sogra, daqui lá 1.300 quilômetros, fora que a gente rodou. A Célia, um belo dia, estava com o carro, eu estava em outro lugar. Aliás, eu vim para cá, voltei para cá, os irmãos lembram, estava a pé aqui, a Célia com o carro lá. Até que um dia que a Célia foi imprudente, 70 quilômetros da casa dela, voltou, 140, parou na pracinha da cidade dela, e aí, na pracinha da cidade dela, o carro não pegou mais. E meu cunhado foi com o trator, rebocou o carro, e ele, meu eletricista, descobriu o motor de arranque, o sujeito aí que mexeu no motor de arranque, não colocou os parafusos do negócio, colocou acho que o 2 parece, ou 1 parece, aí eu viajei com o motor de arranque solto, que podia ter caído. Por que eu estou falando isso? Que eu oro e falo assim, Senhor, eu oro, irmãos, em nome de Jesus, quando vou lá, abençoa, Deus, que aquele sujeito que está querendo ir lá na oficina agora vai amanhã, porque senão o cara vai mexer no meu carro lá, e vai tirar a atenção do mecânico, e ele vai colocar uma peça fora do lugar, e depois vai dar problema, eu vou estar com a família na estrada. Irmãos, que eu estou querendo dizer que a gente tem que orar, mas pastor, que bobagem, orar para uma bobagem. Não, irmão, a gente tem que orar. Meu irmão, você deu uma entrada no seu documento lá no INSS, tá, Senhor, em nome de Jesus, abençoe que o funcionário do INSS esteja de bom humor hoje, Senhor, e que ele esteja tranquilo para que ele pegue meus documentos. Sabe por quê? Meu Deus, não abençoe que não seja aquela hora do café, que ele vai pegar meu documento e jogar em cima da mesa, porque eu já trabalhei nesses órgãos públicos, trabalhei na Assembleia. Aí o que acontece? Ele coloca o seu documento, cai para debaixo do arquivo, ninguém acha, a faxineira não limpa lá de baixo, você fica um ano tentando entender por que não veio a sua resposta, é porque nem entrou, não deu nem entrada, está debaixo do arquivo. Então a gente tem que orar, Deus tem misericórdia, cada detalhe, Senhor, cuida de mim cada detalhe, Senhor, eu vou sair, cuida de mim, Deus, me livra do mal, me livra, Deus, de acidente, me livra dos bêbados que dirigem por aí, dos distraídos que dirigem por aí. Os irmãos estão entendendo? Porque Deus ouve a nossa oração. Amém, irmãos? Seja lá o que for, o problema que for, ore, não custa, coloca diante do Senhor. Deus, eu preciso disso, Senhor, eu estou colocando diante de Ti. Sabe por quê? Deus é fiel, já estou encerrando, e defende os seus servos e servas. Deus, Ele vela pela sua palavra, pelas suas promessas, as promessas feitas aos seus santos servos. Vamos ver lá 2 Reis, abre lá agora 2 Reis, mesmo texto, mesma história, capítulo 19, 2 Reis 19, 32 a 34.
ok? 2 Reis 19, 32 ao 34. Os irmãos encontraram? Pelo que assim diz o Senhor, vou repetir, 2 Reis 19, 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade. Olha que maravilha, olha que bênção, irmãos, olha que Deus está falando com esse rei arrogante. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Por quê? Porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Oh, glória a Deus, aleluia. Maravilha. Deus é o quê? Fiel. Se de repente alguém que se levanta contra a sua vida, meu irmão, quer te prejudicar, quer te atrapalhar, prejudicar no trabalho, ou seja lá onde for, se você é um servo, uma serva de Deus, confie nele. Deus pode falar a mesma coisa. Não, você não vai tocar. Deus disse para Senecarib: você não vai nem sequer colocar o pé lá em Jerusalém. Ele disse que ele defende, e ele defendeu realmente. E sabe o que é interessante? Ele vela pela sua palavra e ele honra as suas alianças. O que Deus disse para Davi? Que nunca faltaria um descendente no trono. Deus não poderia, porque o reino do norte, é o reino, né? Falei, nação é o reino, que é mais bonito. O reino do norte já tinha sido dizimado, já estava sendo dizimado. Tinha o reino do sul, que é Judá e Benjamim. Deus tinha que proteger o reino do sul, porque ele tinha que cumprir a promessa que ele fez a Davi: nunca faltará. Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Esse é o Deus que você serve. Amém? O Deus que foi e disse para aquele rei arrogante: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrarás nesta cidade, nem lança nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrarás, diz o Senhor, porque eu, o Senhor, defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Glória a Deus. Pessoa, irmã Ernestina, você está guardada por Deus. Maravilha, Rogério. Você saber que você serve um Deus que cuida de você e fala assim: nele não, ele é meu servo, não toca nele não. Não toca nele não. Já pensou, irmã Eliette, que bênção? Você vira esse Deus que fala: a Eliette é propriedade particular minha. Não está escrito na Bíblia? Ela é minha, eu a comprei por um bom preço, o sangue de Jesus. Não toca nela não. Quem é que vai falar alguma coisa? Deus é o Senhor do universo. E sabe por que Deus pode fazer isso? Por que Ele ouve a nossa oração? Por que Ele é fiel? Porque Deus tem a palavra final. Amém, irmãos e irmãs? A palavra final é de Deus. O rei da Síria pôde até falar, esbravejar, afrontar, colocar tudo que ele pensou que ele poderia fazer, mas no final Deus disse aqui: quem manda sou eu, esse mundo é meu, eu sou o Senhor do universo, a palavra final é minha. O texto que nós lemos nos mostra isso aí, claramente, vou repetir, claramente. Olha o que Deus fala: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade. Quem manda sou eu que sou Deus, esse povo é meu. Nem lançará nela flecha alguma, nem flecha, você não vai nem lançar flecha contra ela. Ela é minha. Eu não quero ver pedaço de flecha dentro da minha cidade, não. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. E Deus fala: Senaqueribe, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. A palavra final é de Deus, irmão. O médico, com todo respeito,
que a gente respeita e ama os médicos, que são pessoas abençoadíssimas, ele pode até te dar uma palavra, um decreto, e nós entendemos que ele está fazendo isso com honestidade, dentro do conhecimento que ele tem da ciência. Mas a palavra final é de Deus. Amém? A palavra final é de Deus. Se a pessoa vai morrer ou não com aquela enfermidade, doença, quem vai determinar isso é Deus. É Deus. Eu estou querendo entrar na empresa, na Uzi Minas, mas o presidente, a vaga que eu queria, o presidente da Uzi Minas disse que é para o sobrinho dele. Não, é do sobrinho dele se Deus não quiser que você entre lá. Porque se Deus falar que a vaga vai ser sua, pode vir o presidente da Uzi Minas, que ele não vai conseguir colocar o sobrinho dele na sua vaga. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo mostrar aqui? Deus tem a palavra final. E finalmente, último ponto que a gente pega nesse texto, aprende nesse texto. Ninguém que zomba de Deus sai por aí impune. Isso diz respeito às pessoas que estão lá fora, que falam que não creem em Deus, que não temem a Deus, mas diz respeito às pessoas que estão dentro da igreja também, porque tem muito crente que zombam de Deus também. Vamos ver isso? Vou voltar lá em 2 Reis, capítulo 19 de novo, já estou lá. Eu vou ler o versículo 20 ao 37. 2 Reis 19, 20 ao 37. Ok? Vou repetir. 2 Reis 19, 20 ao 37. Olha o que diz a palavra. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Olha que maravilha. Não brinque com Deus. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e de quem blasfemastes, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Isso é Deus que está falando. Por meio dos teus mensageiros afrontastes o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros subir ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouvistes que já há muitos discípulos, estas coisas, já desde os dias remotos, o tinha planejado? Será, querido, você está achando que você planejou isso tudo? Você não parou para pensar que foi eu que planejei tudo? Agora, porém, as faço executar. Eu quis que tu reduzistes a montões de ruínas, as cidades fortificadas. Deus está falando, os países, as nações que você destruiu, foi porque eu queria, eu permiti, eu te usei. Deus falou, eu te usei, você estava debaixo das minhas mãos, eu estava te usando. Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se com a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Aí Deus continua, mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância, Senaqueribe, estou dizendo assim, subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Isso te será por sinal. Este ano se comerá o que se espontaneamente nascer, e no segundo ano que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai, e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá, e ficou no resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém será o restante, e do monte Sião que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela,
pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, olha só o que acontece com aqueles que zombam de Deus. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezê, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Perdeu todo o seu exército de quase 200.000. Já tinha saído envergonhado, que o texto que nós lemos anteriormente diz que ele, envergonhado, saiu de mansinho, de fininho, e foi embora quando Deus fez tudo aquilo. E Deus já tinha decretado para Isaías, ele voltará para a sua casa e ele vai morrer à espada. E ele morreu à espada. Por quê? Zombou de Deus, afrontou a Deus, foi arrogante para com Deus. Deus não aceita os arrogantes. Isso são coisas, irmãos, entre outras que nós podemos aprender. E aqui fica essa palavra para nós. Ele foi arrogante, mas nós também corremos risco, muitas vezes, de sermos arrogantes, de zombarmos de Deus, de fazermos como ele fez. Que a gente possa, então, ter cuidado. Eu quero, então, concluir essa palavra com Isaías 37:6. A palavra de Isaías que tranquilizou, não somente a Ezequias, mas como a toda a Judá. Olha o que Isaías fala. Texto de Isaías 37:6. Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causas das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Nós não precisamos temer, nós precisamos apenas confiar em Deus. Nós precisamos apenas, confiando em Deus, confiados nele, orar, quando nós estivermos numa situação difícil, e colocarmos diante dele, na certeza de que ele peleja por nós, ele vai à nossa frente. Amém, irmãos e irmãs? Então esse texto nos mostra o quanto a oração ela é valorosa. Esse texto nos mostra o quanto vale a pena orar. Esse texto nos mostra que não há limites para Deus. Não importa o que for, seja algo simples ou seja algo que aparentemente é impossível. Ore, ore, ore. Coloca diante dele. A nós cabe o orar, a Deus o agir. Amém? O que nós precisamos é confiar e orar. E o que Deus precisa fazer é agir. Confie nele. Você está sendo incomodado, você está sendo perturbado, alguém na sua firma está te chateando, está te angustiando, tem alguém no seu trabalho te perseguindo, falando mal de você. Conta isso em oração, coloca para Deus. Mas não é fazer aquela oração, Deus põe a mão nele. Essas orações que as pessoas fazem que Deus não vai ouvir. Quando alguém ora e pede a Deus para colocar alguém em cima de cama, essa oração é oração de gente que não tem entendimento da palavra de Deus. A oração é: Deus, trate essa pessoa, Deus, toque esse coração, Deus, mude essa vida, Deus, faça justiça. Ó meu irmão, minha irmã, você poderá surpreender com as coisas que Deus poderá fazer na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua cidade, na sua nação. Vale a pena orar, porque nós oramos a Deus, e Deus é o Todo-Poderoso, Senhor do Universo, que tem o controle nas mãos de todas as coisas. Ele te ama, você é dele, porque Jesus morreu na cruz, você foi comprado por um alto preço, sangue derramado na cruz, você é filho de Deus, ele cuida de você, ele é fiel, e ele vai guardar você. Ele pode ouvir a sua oração, e a sua situação mudar radicalmente. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que você possa ter aprendido um pouco mais, através do rei Ezequias, e através de Judá. Vamos orar? Tem algum pedido de oração, Cleves? Amém. Enquanto os meninos vão estar fazendo um fundo musical baixinho aqui, nós vamos lá. Pois não, irmã Dalmas.
Só quer vir aqui à frente? Pode vir aqui, irmão. Pode ficar aqui. Ó. Se alguém quiser vir aqui à frente, ficar assim distanciado, pode vir. Obrigado. Vamos orar, irmã Dalmas. Só falou que está na situação de Ezequias, né? Mas o Deus de Ezequias é o mesmo Deus da senhora e Ele está neste lugar. Amém? Se alguém mais quiser vir e ficar distanciado aqui, colocar a sua causa diante de Deus, pode vir, fica mais distante. Mas vem aí, coloca, faça como Ezequias. Reconheça, se você sente que é difícil para Deus, eu estou colocando nas tuas mãos. A irmã Glorinha mesmo, né, Clebson? Pede oração para Denise, sogra do seu filho, ela está hospitalizada com dengue. Ok, então a irmã Glorinha pede oração para a senhora Denise, né? A dona Denise, sogra do filho da irmã Glorinha, está hospitalizada com dengue. Deus vai abençoar em nome de Jesus. O momento mais importante, nós vamos fazer, um dos momentos mais importantes, nós vamos falar com Ele. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que desbaratou nações, destruiu reis arrogantes, destronou reis arrogantes. O Deus que tem poder para curar, o Deus que tem poder para transformar, o Deus que tem poder para mudar as circunstâncias, o rumo dos ventos. O Deus que tem poder para agir na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde estiver. O Deus que controla todo o universo, conforme a Bíblia conhece cada estrela pelo seu próprio nome. É o Deus que nós vamos falar com Ele agora, que você vai falar com Ele agora. Colocar a sua causa e descansar e confiar nele. E eu creio que Ele vai te ouvir e vai te abençoar em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, como é realmente maravilhoso saber que nós servimos ao Senhor, saber que Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, saber, Deus, que não há limites para o Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Ó Deus, o Senhor pode levantar um enfermo condenado, desenganado, ó Deus, no leito de enfermidade. O Senhor pode levantá-lo assim num piscar de olhos. Uma pessoa, ó Deus, que está, Deus, num estado no hospital, que todos já estão aguardando a sua morte, talvez está ali até com uma morte cerebral, ó Deus, esperando apenas desligar os aparelhos. Os médicos sabem que não tem mais jeito, mas para o Senhor tem jeito. Se o Senhor quiser, tem jeito. Ó Deus, aquela situação do trabalho, daquela pessoa que persegue, daquela pessoa que nos faz ficar chateados, que nos, ó Deus, que nos critica o tempo todo, que tenta tirar o nosso tapete, vamos usar assim. O Senhor pode transformar aquele coração, converter aquela vida, mudar aquele pensamento, jogar por terra todo aquele mal. Ó Deus, o Senhor pode restaurar o casamento destruído, a família, ó Deus, destruída, desestruturada, desestabilizada. O Senhor pode abrir aquela porta que parece estar fechada há muito tempo, que não abre mais. Ou pode fechar aquela porta que precisa ser fechada. O Senhor é o Senhor. O Senhor, Deus, tem poder para mudar o rumo do vento. E nesse momento, Pai, eu coloco nas Tuas mãos a vida da irmã Dalmas, ó Deus, que está aqui à frente, e como ela mesmo disse, Deus, se sente na situação de Ezequias. Mas glória a Deus, porque assim como Ezequias, ela também é serva do Senhor, confia no Senhor. E como Ezequias buscou o Senhor e colocou e entregou essa causa nas Tuas mãos, e eu sei, Deus, o Senhor é poderoso para mudar qualquer coisa, mesmo aquilo que parece ser impossível, que todo mundo vai falar, todo mundo vai dizer, não tem jeito, mas para o Senhor tem jeito. O Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Nós não podemos fazer, mas o Senhor pode fazer, e nós cremos nisso. Ó Deus, aquela nação estava cercada, ó Deus, a Síria imensa, a Síria poderosa, o rei poderoso cercou aquela cidade, riu daquela cidade, afrontou aquela cidade, brincou daquela cidade, zombou das pessoas. Mas aquele rei voltou para sua casa envergonhado, porque ele não sabia que ele estava encarando o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Deus do universo. Por isso, Deus, nós colocamos a irmã Dalmas nas Tuas mãos, a causa dela, confiamos no Senhor e pedimos que o Senhor esteja agindo e conceda, Deus, a vitória para a Tua serva. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, colocamos, ó Deus, a vida dessa pessoa aqui, Pai, a senhora Denise, que está internada com dengue. Ó Deus,
levanta aquela vida ali do leito de enfermidade, cura aquela vida, Senhor, tira ela daquele hospital. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos por esta vida e entregamos nas suas mãos e confiamos e agradecemos, porque sabemos que o Senhor é poderoso e nada é impossível para o Senhor. Colocamos, ó Deus, os irmãos e irmãs que mesmo que não quiseram apresentar audivelmente os seus pedidos, as suas causas, os seus problemas, mas que confiam no Senhor, estão orando aqui em casa, pessoas que outros dias, ó Deus, vão ter acesso a esta mensagem, que o Senhor possa ouvir a oração, o clamor, a súplica, ó Deus, e ter misericórdia e atender e abençoar estas vidas em nome de Jesus. Abençoa este lar, ó Deus, que está sendo destruído, abençoa essa casa, ó Deus, que está sofrendo com a enfermidade, abençoe, ó Deus, esta família que está sofrendo com a separação, ó Deus, abençoe este lar que está sofrendo com o desemprego, abençoe essa casa, essa mãe, esse pai que está sofrendo com as perdas, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora e colocamos diante do Senhor e clamamos ao Senhor, porque nós sabemos que a oração tem poder, porque o Senhor ouve a oração e o Senhor pode responder a oração e mudar a situação. Ó Deus, eu coloco a cidade de Timóteo, eu coloco o prefeito Douglas nas tuas mãos, a família dele, abençoa, ó Deus, toda a equipe de trabalho aqui da prefeitura de Timóteo, que o Senhor possa abençoar, Deus. Eu coloco, Deus, as autoridades aqui da cidade, executivo, legislativo, judiciário, mas do nosso estado, nosso governador, os nossos deputados, vereadores das cidades do Brasil afora, o nosso Congresso Nacional, os nossos deputados federais, os nossos senadores, ó Deus, o Supremo Federal. Eu coloco, Deus, o Executivo, o Presidente da República e todos. Eu coloco essa nação nas tuas mãos, porque a Bíblia fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eu coloco essa nação nas tuas mãos e peço que o Senhor tenha misericórdia e abençoe o nosso povo. Ó Deus, repreenda essa enfermidade em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, e nós te agradecemos, porque sabemos que, como, ó Deus, o rei Ezequias, mesmo que nos encontremos às vezes diante de um beco, ó, sem saída, encurralados, mas nós sabemos que podemos afirmar com fé, com confiança e com alegria que o Senhor peleja por nós e que podemos descansar e esperar, porque no momento certo o Senhor vai agir, o Senhor vai atuar, o Senhor vai abençoar, como o Senhor abençoou o rei Ezequias, como o Senhor abençoou aquela nação, o reino de Judá. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Irmãos, Deus esteja abençoando a sua vida. Nós vamos ministrar a bênção agora. Mas eu quero dizer para você uma coisa: confie em Deus e não deixe de orar. Ore, porque Deus é o Deus que ouve as orações. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão do Espírito Santo, que a bênção deste Deus Trino, Uno, poderoso, majestoso, esteja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua família, o seu lar, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Ide em paz. Que Deus nos abençoe. Vamos cumprimentar uns aos outros aí, dando aquele aperto, aquele toque nas mãos, só assim, né? E domingo, 9 horas, nossa escola dominical. À noite, o nosso culto de Santa Ceia.